Olá, turma, como é que vai? Tudo bom? Vamos retomando aí o nosso assunto. Eu notei que no último exercício eu recebi alguns exercícios e que uns não conseguiram fazer, outros entenderam errado o enunciado e outros entenderam até a disposição dos exercícios, se era para fazer cada um exemplo ou se era simplesmente uma marcação de opções da questão. A questão é a questão mais simples que tem, que vocês vão ver. O exemplo que eu dei era o seguinte: era num lançamento de um dado, qual a probabilidade de que o resultado seja? O primeiro exemplo que eu dei lá era número par. Eu fiz alguns aqui, não necessariamente igual ao que eu dei lá no exercício para vocês fazerem, mas nesse caso aqui, a intenção aqui é só que vocês vejam como que é a dinâmica do que é, como que se calcula a probabilidade, no caso, as probabilidades mais simples. Todo cálculo de probabilidade, a probabilidade, a gente já viu pelo que eu postei lá, na verdade, ela é como se fosse uma fração, onde em cima eu vou colocar o número de casos favoráveis e o total de casos possíveis, que nesse caso é o que a gente chama de quê? De espaço amostral. Então, número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Na verdade, a probabilidade ela é uma fração, bem simples. Então, vamos lá. No lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis que eu tenho no lançamento de um dado? O meu espaço amostral de lançamento de um dado são os resultados que ocorra o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse, na verdade, é o meu espaço amostral. Bom, se o problema pede que nós descobramos qual seria a probabilidade de ocorrer um número par, como que seria? Então, se seria número par, eu teria que marcar quais são os números pares? O 2, o 4 e o 6. Bom, então, a probabilidade, eu vou chamar de P de par, vai ser meu total de casos possíveis, eu tenho quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos possíveis. E número par, eu vi quantos? 1, 2, 3. Esse é um cálculo bem simples de probabilidade. Ficou 3 sobre 6. Isso, se eu simplificar, se eu dividir aqui por 3 e dividir por 3 aqui, para simplificar, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Isso é exatamente 1 sobre 2 é igual a 50%. Então, a probabilidade de ocorrer no lançamento de um dado, de que ocorra números pares, qual é? 50%. Certo? O segundo exemplo que eu dei, não sei se está exatamente nessa ordem lá, mas seria de ocorrer um número menor que 3. Qual seria essa probabilidade? Essa aqui foi de par e essa aqui de 3. Qual seria a probabilidade de um número menor que 3? De novo, pegando o nosso espaço amostral. Qual é o espaço amostral do lançamento de um dado? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 resultados possíveis, então 6 resultados. Menor que 3. Agora eu vou ver, no lançamento de um dado, quais são os números menores que 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas ele está falando que é menor que 3. O 3 entra? Não. 3 é igual a 3. Ele quer que seja menor que 3. Então, 2 sobre 6. Esse aqui
Não entra. Então, os resultados possíveis, esse aqui, não, porque 3 é igual. Então, 2 resultados possíveis. Se eu dividir isso aqui, por 2 aqui vai dar, simplificando por 2, e aqui por 2 também, vai dar 1, 6 dividido por 2 dá 1/3, não é isso? 1/3, ele é mais ou menos, se eu fizer essa divisão, vai dar uma dízima periódica que vai dar em torno de 33%. Então, aproximadamente 33,3%. Ah, Gilberto, como é que você fez essa conta? Poxa, é só você fazer aqui, ó. Isso aqui não é uma divisão? 1/3? Então, 1 dividido por 3. Então, quanto que vai dar? 0,3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1, não dá. Coloco 0 de novo. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. O que está acontecendo? Isso vai acontecer periodicamente. Para eu transformar isso numa porcentagem, basta eu multiplicar isso aqui por 100. Se eu multiplicar por 100, a minha vírgula vai andar 1, 2 casas. Então, 33,3 aproximadamente. Então, aproximadamente, esse símbolozinho aqui, que fica isso aí. Um outro caso, tranquilo também, menor que 1. Opa, vamos lá. A probabilidade que seja menor que 1. Qual é essa probabilidade? Bom, a gente já sabe que o espaço amostral, não vou nem repetir de novo, o espaço amostral, e eu tenho quantas possibilidades? 6 possibilidades. Menor que 1. Epa! Se eu lançar o dado, existe a possibilidade de ocorrer um número que seja menor que 1, por exemplo, 0? Não, impossível. Então, 0 aqui. 0 dividido por 6 é igual a 0. Então, a probabilidade de ocorrer um número menor que 1 é 0. Uma observação. Se esta probabilidade que deu 0, ela pode ocorrer em alguma situação? Não. Nunca vai ocorrer no lançamento de um dado, ocorrer um número menor que 1, porque não tem. Então, este evento é um evento que impossível. Probabilidade igual a 0. Depois, nós temos, não sei se eu coloquei lá, menor que 7. Qual é a probabilidade de ocorrer um número menor que 7? Bom, quais são os casos possíveis? Quantos elementos eu tenho nos casos possíveis? 6. 6 possibilidades. No lançamento de um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Todos esses aqui são eventos possíveis de ocorrer. Então, quantas opções eu tenho? 6. 6 dividido por 6 dá 1. A minha probabilidade é 1. Isso significa que é chamado de um evento certo, porque a probabilidade dele é exatamente igual ao meu espaço amostral. Não tem como dar outra situação. Ele é um evento certo. Entendido, gente? Eu fiz isso aqui rapidinho, só para a gente recordar, porque eu vi que teve gente que primeiro que não entendeu, achou que numa dessas opções era para marcar, eu estava pedindo para marcar qual das opções. Não, eu queria que vocês fizessem cada uma delas, tá? E foi isso que eu queria que vocês fizessem. Repara que esse é um assunto extremamente tranquilo nesta fase e eu gostaria que vocês dessem conta disso. Havendo dúvida, entre em contato, manda alguma coisa lá pela plataforma que eu vou retornar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.